Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante: o Reino de Deus. O que é o Reino de Deus? Como podemos entrar nele? E como ele pode nos fazer mais cidadãos e herdeiros? O Reino de Deus é o domínio eterno que ele tem sobre todas as coisas, o seu governo justo e santo sobre toda a criação, o seu plano perfeito e amoroso para a humanidade. O reino de Deus é a razão pela qual ele nos criou, nos salvou, nos chamou e nos enviou. O reino de Deus é a expressão da sua vontade, da sua glória, do seu amor e da sua justiça. O reino de Deus não é apenas um lugar, mas uma realidade, uma dimensão, uma relação. O reino de Deus não é apenas futuro, mas também presente, já inaugurado, mas ainda não consumado. A Bíblia nos ensina que Deus é o Rei do reino. Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as vidas, o provedor de todas as necessidades. Ele nos deu a vida, a natureza, os talentos, os recursos, as oportunidades. Ele nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Ele nos deu o seu Espírito Santo, que nos consola, nos orienta, nos fortalece e nos capacita. Ele nos deu a sua palavra, que nos revela a sua vontade, nos ensina a sua verdade, nos corrige, nos instrui e nos aconselha. Ele nos deu a sua graça, que nos perdoa, nos transforma, nos abençoa e nos faz herdeiros da sua glória. Portanto, se Deus é o Rei do reino, e nós somos seus filhos e filhas, nós também podemos entrar no seu reino. Não por mérito, nem por esforço, nem por religião, mas por graça, por fé, por conversão. O reino de Deus é um dom gratuito, uma graça imerecida, uma bênção abundante. O reino de Deus é uma forma de honrar a Deus, de reconhecer o seu plano, de imitar o seu caráter e de cumprir o seu propósito. Mas como podemos entrar no reino de Deus na prática? Como podemos nos tornar cidadãos e herdeiros do reino? Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios bíblicos que podem nos ajudar nessa busca. Vamos abrir as nossas Bíblias e ver o que Deus nos diz sobre o reino. O primeiro princípio é: o reino de Deus é fruto do arrependimento. O arrependimento é a mudança de mente, de coração, de atitude, de direção. É o reconhecimento do nosso pecado, da nossa culpa, da nossa necessidade. É a confissão do nosso erro, do nosso fracasso, da nossa miséria. É a contrição do nosso espírito, do nosso sentimento, da nossa vontade. É a renúncia do nosso orgulho, da nossa rebeldia, da nossa independência. A Bíblia nos diz que o reino de Deus é para os que se arrependem, para os que se humilham, para os que se quebrantam. Ele nos diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4, 17. Ele nos promete: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. Ele nos assegura: quem se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 4. Você se arrepende dos seus pecados diante de Deus? Você reconhece a sua culpa, a sua necessidade, a sua miséria? Você confessa o seu erro, o seu fracasso, a sua dependência? Você se humilha, se quebranta, se rende? Você entra no reino de Deus, para honrar a Deus e servir ao próximo? O reino de Deus é fruto do arrependimento. O segundo princípio é: o reino de Deus é fruto da fé. A fé é a confiança, a certeza, a convicção, a esperança. É a crença no que não se vê, no que não se sente, no que não se entende. É a aceitação da verdade, da graça, da promessa, da salvação. É a entrega da vida, do coração, da alma, do espírito. A Bíblia nos diz que o reino de Deus é para os que creem, para os que confiam, para os que esperam. Ele nos diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. Ele nos promete: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 18. Ele nos assegura: quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Você crê em Jesus como seu Salvador e Senhor? Você confia na sua obra, na sua palavra, na sua promessa, na sua salvação? Você aceita a sua verdade, a sua graça, a sua vida, a sua glória? Você se entrega a Ele, o segue, o obedece, o adora? Você entra no reino de Deus, para honrar a Deus e servir ao próximo? O reino de Deus é fruto da fé. O terceiro princípio é: o reino de Deus é fruto da obediência. A obediência é a submissão, o respeito, a fidelidade, o amor. É a disposição de fazer a vontade de Deus, de seguir os seus mandamentos, de aceitar os seus propósitos. É a renúncia da nossa vontade própria, dos nossos interesses, dos nossos planos. É a entrega da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos dons. A Bíblia nos diz que o reino de Deus é para os que obedecem, para os que respeitam, para os que amam. Ele nos diz: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. Ele nos promete: se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, 15. Ele nos assegura: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. João 14, 21. Você obedece a Deus em sua vida? Você faz a sua vontade, você segue os seus mandamentos, você aceita os seus propósitos? Você renuncia à sua vontade própria, os seus interesses, os seus planos? Você entrega a sua vida, os seus sonhos, os seus dons? Você entra no reino de Deus, para honrar a Deus e servir ao próximo? O reino de Deus é fruto da obediência. Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que esses princípios bíblicos tenham te ajudado a entender melhor o que é o reino de Deus, e como podemos entrar nele. Eu quero te encorajar a buscar o reino de Deus em sua vida, para que você possa ser mais cidadão e herdeiro, e para que você possa glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Lembre-se, o reino de Deus é fruto do arrependimento, da fé e da obediência. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Amém.